por Martins e Rosser ainda em 2014 de 12.500.000 reais. Pode ser que essa diferença seja explicada por alguma antecipação de outros pagamentos. Eu vou precisar registrar isso e aí, seu Orlando, o senhor vai precisar falar isso com mais calma, tá bom? Essa questão da antecipação. O senhor pode explicar pausadamente? Sim. Inicialmente foram feitos 2 contratos com o advogado Eduardo Martins, com data de 15 de abril de 2014, para as ações no STJ, em trâmite com relação à SESC e com relação à SENAC. Uma no valor de R$ 2.000.000 de honorários advocatícios para cautelar 22.574 e outra no valor de R$ 3.500.000 de reais para o recurso especial 489.808 no valor de R$ 3.500.000 de reais, o que totaliza R$ 5.500.000 de reais. Eu tenho uma anotação que no ano de 2014, Martins e Rosser recebeu o valor de R$ 12.500.000 reais. Só um momentinho. Eu acho que eu entendi. Então, vamos lá. Veja se está correto isso aqui, só para a gente não perder o contexto. Que, inicialmente, portanto, foram feitos 2 contratos com o Eduardo Martins, com data de 15 de abril de 2014. Para ações em trâmite no STJ. Um no valor de milhões, referente à medida cautelar 22.574. E outro no valor de 3.500.000, referente ao ARESP 489.808. É ARESP ou RESP? Não lembro direito. Totalizando, assim, 5.500.000. Que o colaborador guardou uma anotação pessoal no sentido de que, em 2014, o escritório Martins e Rosser recebera R$ 12 milhões. Que o colaborador acredita que a diferença se trata de um possível adiantamento de honorários do que foi pactuado em 2015. É isso? Deixa eu tentar ajudar aqui a esclarecer isso que o senhor colocou no seu anexo. Pode ser, Renata? Claro. Senhor Orlando? Sim. O senhor disse que tem lembrança de pagamento de 12.500.000 em 2014 para Martins e Rosseter, né? Mas o senhor não sabe exatamente do que, porque, na verdade, quem recebeu foi o escritório de advocacia Martins, correto? Correto, com sede em Maceió. Tá. Porque foi apreendida, não sei se o senhor vai lembrar, mas foi apreendida na sede da FEComércio, na Operação Jabuti, uma proposta de honorários datado de 20 de agosto de 2014, certamente com data retroativa, em que o senhor recebe uma proposta para honorários de êxito para julgamento do agravo em recurso especial 557089 e
o escritório Martins e Rosteira Advogados receberia 12.500.000. Exatamente esse valor que o senhor está falando agora. O contrato é de 20 de agosto de 2014, mas a liminar só saiu em dezembro de 2015. Então, uma proposta com obrigação de êxito assim, e da forma como foi pago, se depende que foi retroativo. O senhor não está fazendo confusão com esses valores desse contrato para a devolução do SESC, Pode ser, nesse pode, anexo aí que o senhor está referindo? pode ser, doutor Vargas. Eu tinha aqui essa minha anotação de Martins e Roster ainda em 2014 de 12.500.000, sim. Sim, mas seria uma anotação de contrato de honorários, não efetivamente recebimento, é isso? Sim, contrato de honorários. Ah, pois não. Tá claro, Renata, é isso? Sim, então, na verdade, não é uma anotação de pagamento, né? No sentido de que o escritório teria sido contratado ainda em 2014 por 12.500, mas o pagamento mesmo não foi em 2014. Aí, então, não tem nenhuma diferença a registrar, né? Não. Ok. Porque, na verdade, os pagamentos que efetivamente foram feitos, nós conseguimos levantar porque as transferências eram bancárias, não é isso, senhor Orlando? Não tinha pagamento por fora. Não. Pagamento por fora? Tinha pagamento em dinheiro? Não. Não, né? Não. Tá. Então, o senhor, quando o senhor pede para o Eduardo Martins, com a concordância do Cristiano Zanin, para que fosse desse valor destinado, devolvido ao senhor, 4 milhões de reais, o senhor sabia claramente que esses valores não eram para pagamentos de um serviço lícito, é correto? Correto. O que o senhor imaginava que esses valores eram destinados aqui? Alguém disse alguma coisa sobre por que era importante fazer tantos pagamentos assim? Alguém garantiu que a liminar seria obtida? Não, para nós da Federação do Comércio não interessava como era feito. O que interessava era o resultado. Se eles dividiam honorários entre eles, eu não faço ideia, ninguém nunca comentou. Agora, eu sabia que eu não deveria receber esses 4 milhões de reais que eu combinei, que isso era ilícito. Tá. Só para também ficar bem claro, só vai sumir no final, depois se eu puder repetir o que o senhor disse, mas o senhor pagou para escritórios que permaneceram com o senhor durante anos, como, por exemplo, o Cristiano Zanin e o Roberto Teixeira, o senhor pagou quase 70 milhões de reais, mais exatamente 68 milhões e uns quebrados. Eles permaneceram com o senhor prestando serviços lícitos ou não lícitos, como o senhor já narrou no seu anexo, serviços confessáveis ou não, mas eles permaneceram com o senhor e receberam 70 milhões. O escritório do Eduardo Martins e aqueles por ele indicados receberam por 2 serviços 60 milhões. O senhor não achou, em nenhum momento questionou sobre esse valor ser tão substancioso para uma atuação assim? Todas as vezes que se questionava alguma coisa, a justificativa era o mesmo. Eram escritórios grandes, de nível nacional, eram escritórios que eram de confiança, escritórios indicados. E aí, no caso do advogado Eduardo Felipe Martins, em determinado momento, eu fiquei até na dúvida se essa indicação veio mesmo do advogado Cristiano Zanin ou até da advogada Ana Basílio, e a justificativa era sempre que era em função dos altos valores envolvidos na administração de SESC e de SENAC e também em função da repercussão dessa briga na mídia e junto à sociedade. Era assim que era justificado todos esses altos valores. E esses altos valores vieram, sim, desde a primeira contratação do escritório Teixeira Martins, que acabou criando um paradigma para todos os outros. Eu acredito que, de uma forma geral, naqueles que trabalharam, houve um sobrepreço de 80% em cima dos valores praticados no mercado.
a partir dessa primeira contratação, da primeira indicação do escritório Teixeira Martins, que criou esse paradigma. Tá. Senhor Orlando, o senhor agora citou a Ana Basílio como alguém que poderia também estar por trás da indicação de Eduardo Martins. Nós temos, entre documentos apreendidos, um subestabelecimento de abril de 2014 da Ana Teresa Basílio com reservas para os advogados Eduardo Martins e Daniel Beltrão Roster, abril de 2014, para medidas cautelares 22.507, 22.574 e 22.582 da primeira turma do STJ. O fato dela ter feito esse subestabelecimento chama atenção para o senhor alguma situação dessa relação dela com Eduardo Martins, já que foi o Cristiano Zanin que teria indicado? O primeiro contrato assinado com o escritório de Eduardo Martins, com o Martins e Rosta, foi em 15 de abril de 2014. Então, essa data que o senhor acabou de mencionar, o ano é 2014, correto? Sim, subestabelecimento 2 de abril de 2014. Não, desculpa. Então, são dois subestabelecimentos, um de 2 de abril, o outro de 14 de abril, mas não significa que tenham sido juntados aos autos nessa data. Sim. Eu digo o senhor já falou em outro anexo que embora tenha sido indicado pelo Cristiano, o senhor desconfia que a Ana Basílio também fez parte dessa indicação. O senhor pode repetir ou reiterar ou ratificar nesse anexo, que é importante para ficar dentro do contexto? Claro. Inicialmente, como relatado nesse anexo, o advogado Cristiano Zanin estava em Brasília e me ligou pedindo autorização para negociar e contratar um escritório, que era o escritório do advogado Eduardo Felipe Martins. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que, na verdade, a advogada Ana Basílio tinha uma relação de muita intimidade com o advogado Eduardo Felipe Martins. E eu fiquei na dúvida se essa indicação inicialmente do Martins era do advogado Cristiano Zanin mesmo, de origem, ou se a Ana Basílio havia indicado esse profissional para Cristiano Zanin. Sim, mas o senhor acredita que os dois estavam cientes dessa indicação e concordam com essa indicação, já que eles faziam parte da coordenação da sua defesa, da sua estratégia? Os dois quem, doutor Vagos? Cristiano Zanin e Ana Basílio. Sim, os dois estavam de acordo. Acredito que sim. Renata, eu posso continuar? Porque eu não sei se você está conseguindo acompanhar, porque... Sim, eu consegui, Ney. Que Cristiano Zanin sempre justificava os valores praticados com base na repercussão da briga do colaborador na mídia e dos altos valores administrados pelo Sesc-Senac. Que o colaborador chegou a duvidar se a indicação de Eduardo Martins partiu mesmo de Cristiano Zanin e não de Ana Basílio, porque Ana Basílio e Eduardo Martins demonstravam grande intimidade. Que Ana Basílio e Cristiano Zanin concordaram com a indicação de Eduardo Martins. Tá. Algo mais? Não, tá ótimo. Obrigado, Renata. Senhor Orlando, dentro desse contexto, a gente tem a testemunha da ex-gerente de governança e diretora jurídica das entidades, a Daniele Paraíso, que ela diz, aspas, foi efetivamente obtida a liminar para suspender a intervenção. A nota fiscal para pagamento de Eduardo Martins foi emitida no dia seguinte à obtenção da liminar. Não houve nenhuma formalização do contrato ou pagamento antes da obtenção da liminar. Algum tempo depois, enviaram uma proposta por e-mail para formalizar os pagamentos para efeitos de prestação de contas anual. Fecha aspas. Esse contexto é o contexto de assinatura de propostas de honorários ou contratos de honorários com data retroativa? O senhor confirma? Doutor Vagos, eu não participava da operação do dia a dia, da materialização dessas iniciativas. Como já relatado, me recordo que esses contratos podem ter, sim, datas retroativas, mas eu não participava no dia a dia dessas operações. Isso cabia à área operacional. Tá. A Daniele Paraíso participava dessa formalização, dessa documentação, como diretora jurídica?
participava até o ano de 2014. Que mês? O senhor lembra? Ela foi, ao longo de 2014, diminuindo a participação dela, mas acredito que boa parte do ano. Ela saiu depois da primeira liminar do STJ em 2014? Que devolveu o SENAC para o senhor? Acredito que sim, que foi depois. Tá, então, prosseguindo, o senhor narra em relação àquele repasse dos 4 milhões que o senhor pediu. O senhor pode falar sobre isso? O senhor fala Sim. do seu anexo, que isso começou a ser feito em 2016. Pode prosseguir, por favor. Esse repasse de valores começou em 2016 por pessoa de confiança do Eduardo Martins. Me recordo de ser um homem alto, novo, com forte sotaque nordestino. Ele se encontrava comigo em alguns endereços no Leblon, inclusive no meu prédio, no prédio onde eu moro. Numa dessas ocasiões, ele chegou no prédio antes de mim, estava me esperando na portaria do prédio com a grande mala preta, e eu fui fazer esse recebimento no último andar do prédio, onde ficava ali o telhado, enfim, acredito que as máquinas de elevador também. Tá, essa pessoa ele seria um operador do Eduardo Martins, é isso? Um operador do Eduardo Martins, pelo que eu me recordo, num desses encontros ele me disse que tinha sido, se eu não me engano, vereador lá na terra dele. E esse mesmo portador, ele se reuniu algumas vezes com o Marcelo Almeida lá na FEComércio, no SESC, pois o advogado Eduardo e esse portador, de quem eu não me recordo o nome, tinham um produto que eles queriam vender para o SESC na área de saúde, que era kits para exames, e segundo o exportador, pelo que eu me recordo, eles já faziam isso também na Secretaria de Saúde de Brasília, segundo o relato. Tá, o senhor disse que tinha um sotaque nordestino, o senhor lembra de que estado ele era natural? Mas como era? Mas Desculpa, como desculpa, sua voz... Sim, era. Ele era Era, nordestino, mas o senhor era, um, lembra Oi? era um sotaque natural, não era forçado, não. Sim, mas era natural de que estado no Nordeste, sabe? Não me recordo. Tá, ele chegou a ir na sede da FEComércio e Senac só nessa reunião com o Marcelo Almeida ou ele também foi em outras ocasiões lá? Me recordo dessa reunião com o Marcelo Almeida. Tá, essa reunião, o senhor se recorda mais ou menos a data? O senhor fala que começou a receber em 2016 esses pagamentos. Sim. Eu não me recordo, mas o prédio tinha controle de acesso, o nome dele deve estar lá no controle de acesso. Sim, mas a gente teria que saber pelo menos um dos nomes dele, né? Não me recordo. Tá. O senhor... Tá. Essa reunião com o Marcelo Almeida na FEComércio, o senhor participou? Não. Tá. O senhor... Não, e não havia interesse nenhum em fazer essa compra, essa aquisição de kit de exame. Foram reuniões pro forma, não ia ser feito. Tá. Então, o senhor recebeu os 4 milhões? Não. Desse valor combinado comigo de 4 milhões, foi repassada a quantia de 2 milhões de reais, equivalente a 50% do valor combinado. Tá. E o senhor recebeu esses 2 milhões em quantas ocasiões? Foi pacotes de qual? Era um valor definido? 500 mil por vez? Não tinham valores definidos. Teve uma ocasião, que foi essa que eu acabei de relatar, que esse portador chegou no prédio com a grande mala preta de viagem. Quando eu cheguei ao prédio, ele já estava me esperando sentado no sofá da portaria, e aí foi um valor maior. Não me lembro em quantas vezes foi feito, mas me recordo ter sido o valor de 2 milhões de reais, por ter sido metade do valor combinado. Tá. O senhor fazia o controle desses créditos que o senhor tinha em algum documento? O senhor tinha? Não fazia. Não fazia. Era tudo de cabeça?
Era. Tá. E por que não pagou os outros 2 milhões que ficaram faltando? Isso começou a ser pago em 2016, a partir, né, como teve o pagamento, como teve a liminar em novembro, o pagamento começou a ser feito em 2016. Esses pagamentos... Tá, não, só para ficar claro, o senhor começou a receber esse pagamento depois que o Eduardo Martins e os escritórios por ele indicados receberam da FEComércio a integralidade do combinado. É isso? Não necessariamente a integralidade, não, porque os pagamentos, salvo o melhor juízo, começaram a partir de janeiro de 2016, e não me recordo se no caso do escritório do advogado Eduardo Felipe Martins e do escritório indicados por ele, se a integralidade foi toda paga de uma vez. Me parece que eram 5 prestações, salvo o melhor juízo, que a maioria dos contratos desses escritórios falava. Então, seja por isso, ou seja pela matéria da revista Época, em junho de 2016, o fato é que só foram pagos R$ 2 milhões, equivalentes a 50% do combinado. E essa matéria, ela questionando o trabalho do advogado Eduardo Felipe Martins, né? Que me recordo também, eu estava na estrada, no Arco Metropolitano, a caminho de Mangaratiba, quando eu recebi uma ligação do advogado Eduardo Felipe Martins, muito descontrolado, tratando dessa matéria da revista Época, que eu não sabia, e que ele tinha contratado, me disse ainda que tinha contratado assessor de imprensa para tratar do assunto. Senhor Orlando, essa matéria da revista Época, salvo engano, ela fala de contratos de 10 milhões, sendo que o contrato era muito maior. O senhor chegou a saber qual foi a fonte dessa matéria? Porque o senhor tinha preocupação desses contratos não ficarem públicos, né? O senhor já disse que tinha preocupação de ser ocultado. O senhor lembra, o senhor desconfiou, levantou quem poderia ser a fonte dessa matéria? Sim, nós começamos a procurar de onde é que estavam saindo o vazamento de informações, o vazamento de contratos, e posteriormente começamos a fazer inquéritos administrativos, a Verônica Gomes, gerente de governança, para outra função, para outra área. Desculpa, cortou um pouquinho, seu Orlando. O senhor precisa retomar essa questão da apuração dos vazamentos da parte em que o senhor abriu inquéritos internos. Sim. Nós abrimos inquéritos internos, depois procuramos abrir inquéritos policiais, contratamos um escritório específico para isso e transferimos uma das funcionárias que naquela época se havia desconfiança de vazamento de informações, que era o gerente de governança corporativa, Verônica Gomes, para outra função. E quando da transferência, a funcionária Verônica Gomes pediu para ser transferida para a unidade da Rio Branco, onde justamente ficavam o arquivo de todos os contratos das instituições. E aí, por isso que ela não foi transferida para lá. Toda essa operação de transferência, enfim, foi coordenada pelo diretor à época, pelo Marcelo Almeida. Marcelo Almeida, o senhor se refere ao Marcelo Novaes, né? Marcelo. Como, senhora? Marcelo Almeida ou Marcelo Novaes, né? Marcelo Almeida. Não? Marcelo Novaes é um, Marcelo Almeida é outro. Ah, certo, então. Marcelo Almeida é diretor regional, né, senhor Orlando? Sim. Do SESC. Sim. Em algum momento, pelo que eu me lembro, ele acumulou as duas funções, de diretor de SESC e de SENAC. A gente pode prosseguir, Renata? Renata? Sim, pode. Então, e depois dessa ligação, em que o Eduardo Martins estava nervoso por conta da reportagem da revista Época, o que aconteceu?
Ele, posteriormente, ele me visitou na sede da FEComércio, levou com ele uma série de pareceres prontos dos escritórios que eu menciono aqui nesse anexo, levou todos em 2 vias, pediu para eu... Só para ficar claro, ele levou pareceres prontos dos escritórios que o senhor citou, quais sejam Almeida e Teixeira, Advocacia, Sim, Farias Advogados, sim. Oliveira e Oliveira Baumer, e Bauner, Gonçalves Coelho, Gonçalves Coelho. de todos os escritórios envolvidos nesse anexo, mencionados nesse anexo. E dele próprio, do escritório Martins? Acredito que também, Do Rossiter e também do Martins? sim. Pois não. Eu tenho a lembrança melhor desses escritórios que ele havia indicado. Tá. O senhor ficou com cópia dessas vias? Fiquei. Desses pareceres? Sim, ele levou todos em duplicidade. Eu assinei e rubriquei as 2 vias de cada parecer. Ele levou uma via de cada um e eu fiquei com uma via de cada um. Tá. O senhor se recorda se essas vias foram apreendidas na Operação Jabuti? Doutor Vagos, em determinado momento, o Tribunal de Contas da União, TCU, solicitou todos esses contratos. Me lembro da advogada Paula Mena Barreto de estar na sala de reuniões da presidência, em frente às secretárias, separando toda essa documentação referente a contratos para serem remetidos e entregues no TCU, onde eles ficaram, não sei se ainda estão, acautelados. Essa foi a última vez que eu vi todos esses pareceres. Depois disso, eu procurei esses pareceres e não encontrei mais. A única explicação que eu encontro é que eles devem estar lá cautelados no TCU. A advogada Paula Mena Barreto, que o senhor referiu, era do escritório da Anselmo Advogados? Era do escritório da Anselmo Advogados. Tá. A gente vai ter um anexo específico sobre ela, mas... Vocês querem que insira aqui ou não? Porque eu não peguei muito essa parte, estava consertando aqui outra parte, essa questão da advogada